Paz do Senhor Jesus. Vamos orar para que o Espírito Santo esteja presente no nosso coração, possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que a palavra do Senhor venha frutificar no nosso coração. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui nesse mundo caminhando, meu Pai. Para que possamos conhecer, meu Pai, tudo que está no mundo que pode e influi nas nossas vidas, meu Pai. Pedimos ao Senhor que, pelo poder do sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo mal, possamos caminhar na direção do Teu Santo Espírito, meu Pai, para que facilite a nossa caminhada, para que possamos viver o céu aqui e agora. Pai, venha falar conosco, venha ter total liberdade no nosso meio. Pois nós oramos e agradecemos o Senhor por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir o livro de Juízes. Nós vamos falar de uma coisa muito presente na nossa vida. E nós vamos falar em Juízes exatamente para ver que isso vem de muitos anos. Isso vem antes da Bíblia. Muito antes. Desde que existe o homem, essa situação está presente no nosso meio, no nosso coração, no nosso caráter, na nossa mente. Então, vamos falar sobre mentira. E às vezes nós negamos, mas nós somos falando mentira, propagando mentira toda hora da nossa vida. Amém? Então, Juízes 16. Nós vamos falar de 2 versos apenas. Eu nunca leio, só se pode acompanhar. É verso 10 e 13. Diz assim o verso 10. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. 13. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com quem poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu: mais mentira. Se descer as 7 tranças da minha cabeça, com a urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. Veja aí o seguinte, a intenção mentirosa de Dalila, porque a história vai nos dizer que ela já tinha negociado a busca desse segredo de Sansão. Ela estava mentindo para Sansão. Né? E aí nós vimos que Sansão também mentiu para ela. Não, se teceres as 7 tranças, Então, mentira sobre mentira. Aí, isso vem de muito tempo. Nós vamos chegar na época dos profetas. Isaías 59, versos 3 e 4, diz assim. Isaías 59, versos 3 e 4. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Olha o que está no mundo, é o inferno. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que clame por justiça.
Ninguém que compareça em juízo pela verdade, não é pela mentira, pai. Confiam no que é nulo e andam falando mentira. Conservam o mal e dão à luz a iniquidade. Meus irmãos, agora nós vamos mais um aqui. Salmo 119, 69. Diz assim: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os seus preceitos. O salmista está dizendo o seguinte: os soberbos, é o salmista, tem muita gente que fala, tudo é palavra de Deus. Não. Quem está falando aqui não é Deus, é o salmista. Ele diz o seguinte: o soberbo tem forjado mentiras contra mim, contra o salmista. Não obstante, eu guardo de todo o coração os preceitos de quem? Deus. De Deus. Tem que entender isso. Porque uma vez um pastor falou comigo, toda a palavra de Deus. Não é toda a palavra de Deus, não. Isso é um compêndio, isso é um ajuntamento da história. Mas voltando ao assunto prático da nossa vida, é notar que isso é presente na nossa vida até o dia de hoje. Aí pessoas, eu não falo mentira, não falo mentira de jeito nenhum, mas às vezes falo. Sabe por que falo? Porque nós ouvimos e transmitimos, sem ter certeza de que é verdade. De que é verdade ou não. Então a mentira é presente na nossa vida. Presente. Como que nós vamos nos abster de mentiras? Sermão do Monte. Sermão do Monte. Ensinamento de Jesus. Está vendo como é que é? Aí se nós trouxermos no fundo do nosso coração os ensinamentos de Jesus, não é o sermão do monte, é os ensinamentos de Jesus, não é o evangelho, é os ensinamentos de Jesus. Nós entendermos e praticarmos aquilo que Jesus ensina, a mentira não terá guarida no nosso coração. Com que é importante, importantíssimo. Agora, se nós parar para pensar, fizermos uma análise no Sermão do Monte, nós vamos chegar à conclusão: se cumprir o Sermão do Monte, que não exige absolutamente um sacrifício, mas apenas uma disciplina do coração, vai cumprir o Sermão do Monte. Porque Jesus está ensinando. Ele não está te dando segredo nenhum para você decifrar, ou para você guardar, ou um enigma para você descobrir. Não. Sermão do Monte. Não adianta. O ser humano, ele só faz o que interessa a ele. Nós podemos falar que não, mas nós fazemos o que nos interessa. Não fazemos nada que interessa a ninguém. Nós só fazemos se alguma coisa que interessa a alguém, se o interesse daquele alguém nos interessar. Senão não tem jeito. Como nós vamos nos libertar disso? Sermão do Monte. O Evangelho é tudo, é tudo. É uma tristeza você ver pessoas vomitando o Evangelho, vomitando padre, papa, pastor, teólogo, vomitando a palavra. Essa é a verdade. Concorda com isso? Concorda que isso é presente na nossa vida? Com certeza.
Qual de nós não mentimos? Qual de nós não ouvimos uma coisa ali passando para frente? Às vezes, debaixo de muita reserva. Olha só, não passe isso para tudo que eu não tenho certeza. Não posso provar. Não pode, mas já passou. Aí você vai. O fundamento da pessoa é inocência e mentiu. Falou mentira. João 8,44 diz assim. Olha o que João está dizendo. Não é João que está dizendo. João está transmitindo. Quem disse foi Jesus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quem? O diabo. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. É qual versículo? 44. 44, João 8, 44. Quem está falando aí é Jesus. Jesus não é João que está falando, não. João não tem autoridade para falar nada. João é João. Está dizendo é Jesus. Está narrando o fato, né? João está dizendo que Jesus falou isso. Repetindo o que Jesus falou. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E quereis satisfazer os desejos. Você quer satisfazer os desejos do seu pai, que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso e pai de mentira. Nós não podemos ser mentirosos. Sermão do Monte. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, 18 a 27. Ele diz assim, ele fala a respeito. Paulo já está, ó, bem para frente. Romanos 1, 18 a 27. A idolatria e depravação dos homens. Aí diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Injustiça, que quer dizer mentira, significa mentira. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, porque os atributos invisíveis de Deus, Deus é sobrenatural, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, não tem como duvidar, desde o princípio do mundo. Aí você pensa na água, pensa no seu corpo, você enxerga, você escuta, você tem sentimento, você tem paladar, você tem coceira, você tem dor, você tem unha, você tem tudo. Você é uma criatura
não é perfeita porque é finita, mas não é uma máquina. Você tem um cérebro que é milhões de vezes mais perfeito que o computador. Porque o computador foi feito por um. Pelo cérebro. Então, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. O rio correndo para o mar, as aves dando ar, oxigênio. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quem não reconhece isso é indesculpável. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificar como Deus. Tem muita gente dizendo, não, isso aí é natureza. Isso é natureza. O que é natureza? O que é natural? Aquilo não foi feito por mão de homem. Natural, aquilo não foi feito por mão de homem. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, todo mundo se diz sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Tem muita gente servindo criatura aí. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Ninguém é nada, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Não, pode pôr na cabeça, sem falar com arrogância, ninguém é nada. Fulano, nada. Ninguém é nada, inclusive nós. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Bendito é só Deus. As pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O resto é comum. Que ninguém importa. Ninguém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua consensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Isso é só para a gente saber quem nós somos. Eu não tenho isso. Você não tem, mas você conhece muita gente que tem. Meus irmãos, Sermão do Monte. Sermão do Monte. E continua, Romanos 1, 28 e 32. Tem até sequência. Entrega os gentios a reprovar os sentimentos. Entrega os gentios a reprovar os sentimentos. Gentio é todo aquele que não é judeu, é gentio. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus nos entregou a uma disposição mental reprovável
para praticar coisas inconvenientes. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dor e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais. Esse é o ser humano. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, É o mundo que nós estamos vendo, né? é o mundo nós estamos vendo. As pessoas de hoje. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Hoje existe justificativa para tudo coisa. Hoje nós costumamos, eu fico muitas vezes pensando nisso. Você faz um discurso, você faz uma análise do que ele está falando, você chega à conclusão seguinte: tudo é justificado, tudo é justificado. Por exemplo, nosso país mesmo, posso falar isso, que isso é público, nós temos uma Constituição, talvez seja, eles chamam até de Constituição Cidadã. Para que o Brasil é um democrático. 1/3 da população tem vida de primeiro mundo, 2/3 vive na miséria. E na medida que esse aqui, 1/3, ele vai evoluindo, vai aumentando os 2/3 ficar. O que está aqui, cai para, em vez de subir, cai para cá. E diz que é democrático. Todo dia nós estamos vendo jornal, a polícia matando, fazendo, acontecendo, assalto, não sei o quê, é um caos. Então, qual a conclusão que nós podemos chegar? Qual a forma de vida que nós podemos buscar, adotar? Sermão do Monte. Os ensinamentos de Jesus. Ensinamento de Jesus. Não existe outra coisa. Tudo que se pregar fora disso é engasto de banana. Pode jogar fora. Fora. Nós não estamos querendo dizer que aliás, eu vou até dizer, se nós seguirmos o ensinamento de Jesus do Sermão do Monte, nós vamos estar integrados na vida social, na vida de paz, de harmonia, fazendo bem e recebendo bem. Meus irmãos, fica essa palavra para a nossa meditação. Nossa meditação, para nosso entendimento, que não existe caminho fora do Evangelho. Não tem igreja, não tem autoridade, não tem regime político, não tem educação, não tem nada. Sermão do Monte. Amém? Amém.